pastor Roberto Silvado é pastor titular da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, desde 1988. Casado com Eide, tem 3 filhos e é avô de Mateus. É autor de diversos livros. Em seu ministério, tem experimentado os pequenos grupos multiplicadores desde 1999. E o aprendizado é amar as pessoas através da evangelização discipuladora. Uma alegria estar com os irmãos nessa noite, alegria participar desse congresso. Agradeço o convite, o privilégio de fazer parte desse momento histórico na vida das igrejas batistas de todo o Brasil. Que privilégio muito grande ver o que Deus está fazendo de norte a sul, de leste a oeste. Antes de começar, eu queria dar uma de garoto propaganda. Tem 2 livros que estão sendo lançados que são fantásticos. Você precisa levá-los para casa, ler e colocar em prática. 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos e transformando membros em líderes. São livros muito práticos, você vai acabar comprando para fazer com seus líderes. Esse livro é instrumento muito útil, são livros que estão sendo relançados pela nossa junta e eu tenho certeza que vai abençoar demais o trabalho que você faz com pequenos grupos. Nessa noite eu recebi a tarefa de falar sobre as etapas da vida de um líder. E é interessante porque no dia da criança eu tenho que falar sobre etapas da vida de um líder. Então, para começar a falar sobre as etapas da vida de um líder, eu tinha que começar falando sobre a infância, né? Então, eu queria convidar vocês, se isso aqui funcionar, acho que eu vou ter que fazer um curso, agora vai funcionar. Vamos lá. Não está funcionando. É sempre assim, né? Tecnologia, quando funciona, é uma maravilha. É o segundo slide, por favor. Isso. Trios aí, você vai compartilhar, porque hoje é o dia da criança? Isso. Compartilhe brevemente a história da sua infância. Nós vamos falar sobre etapas na vida de um líder, e você precisa pensar um pouquinho como é que começou a vida desse líder. Como é que foi sua infância? Foi no sítio, na cidade, família grande, família pequena? Foi uma infância feliz? Foi uma infância atribulada, difícil? Como é que foi a sua infância? Faz aí um trio com o pessoal que está pertinho de você, rapidinho, compartilhe um pouquinho. Você nasceu numa família com muitos irmãos, poucos irmãos? Como é que foi essa infância? Foi dentro da igreja, fora da igreja? Como é que foi essa infância? Vamos lá. Seja breve, bem objetivo. Você vai precisar de informações como quantos irmãos, foi feliz ou não foi, eu já conheci o Evangelho nessa primeira infância ou não, que tipo de família era a minha? Era uma família saudável ou uma família complicada? Tem um livro muito precioso que já foi lançado há algum tempo, talvez você conheça, de Robert Clinton, Etapas na Vida de um Líder. Eu recomendo a leitura desse livro com calma. Na realidade, você acaba estudando esse livro. Robert Clinton faz algumas afirmações, e eu vou trazer algumas delas para nós refletirmos hoje. Ele diz que Deus desenvolve um líder durante toda a sua vida. Todos os líderes
podem apontar para incidentes críticos em sua vida, em que Deus lhes ensinou algo muito importante. Se você esquecer tudo o que eu falar hoje à noite, por favor, não se esqueça que a nossa vida, ela é um processo. E Deus tem controle desse processo. E nesse processo Ele está desenvolvendo o líder que Ele deseja que você seja. Ele vai usar tudo, todas as coisas, todos os incidentes, todos os relacionamentos, toda a história da sua vida será usada por Deus para moldá-lo no líder que Deus deseja que você seja. Se você desligar agora e começar a olhar o celular, você já tem a essência da mensagem de hoje à noite. A vida é um processo. E quando nós vivemos como líderes com essa consciência, nós vamos conseguir lidar com as situações da vida e nós vamos conseguir maximizar todas as experiências que nós temos nas diferentes fases da vida, por entender que nós fazemos parte de um processo controlado pelo Criador do universo. Liderança é uma vida inteira de lições de Deus. Liderança é uma vida inteira de lições de Deus. A sua experiência será única. Ninguém tem uma história de vida igual à sua. Ninguém teve e ninguém terá. É por isso que Deus lida com você de uma forma muito especial, diferente daquele pastor da igreja do lado, diferente do seu vizinho, diferente do seu esposo, diferente da sua esposa, porque cada um de nós é único. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil nós entendermos que Deus o conduzirá por vários estágios de liderança, quando você se dispõe a viver uma vida de serviço. E Ele vai aproveitar todas essas oportunidades para construir a imagem de Cristo em você. O Robert Clinton, ele vai trabalhando no livro dele com algumas fases, e eu queria compartilhar essas fases, porque é uma estrutura muito interessante. Ele diz que existem as fundações soberanas, é a primeira fase da vida. Nessa fase são desenvolvidas as características de personalidade, as boas e as más, as experiências, o contexto onde nós estamos sendo criados, passamos a nossa infância, vão ser usados por Deus e vão impactar a nossa maneira de ser, de reagir à sociedade, às pessoas, aos relacionamentos. Eu fui criado numa família de militares. A cada 2 anos arrumava a mala e íamos para uma cidade nova, novas amizades, novos conhecimentos, nova escola, nova vizinhança. Quando eu começava a fazer amizade, arruma tudo e vamos de novo para uma nova cidade, uma nova escola. Demorou muito tempo para eu descobrir o porquê que eu tinha tanta dificuldade de aprofundar as minhas amizades. Eu construí dentro de mim um mecanismo de defesa. Porque era muito triste quando eu tinha um grande amigo, ter que deixá-lo de lado e ir embora. Aquelas fundações soberanas, aquele período de início da minha vida, deixou marcas que influenciaram até hoje. É consciente o processo em que eu digo, não, eu vou aprofundar a minha amizade, porque isso faz bem para mim. Quem não viveu esse tipo de experiência que eu vivi, não tem que pensar para ter amizades profundas. Isso brota com mais naturalidade. Quando você para e tenta escrever como foi a sua infância, talvez você descubra algumas características da sua vida adulta que são simplesmente um reflexo daquela experiência anterior. Talvez a sua dificuldade de se relacionar com figura de autoridade esteja vinculada a um pai autoritário. E talvez isso explique até a sua dificuldade de lidar com a autoridade de Deus na sua vida.
Mas sabe, o Robert Clinton ele continua falando sobre uma segunda fase, em que nós começamos a experimentar um crescimento interior. O resultado da imitação de um modelo, um aprendizado informal. Normalmente nessa fase surge o mentor. Normalmente nessa segunda fase nós estamos entrando na adolescência, é a fase da juventude. Se não tivemos uma experiência com Cristo lá na infância, é aqui normalmente que tem uma experiência com Cristo. Se aceitou Jesus lá na primeira infância, aos 7, 9 anos de idade, normalmente é nessa fase que existe uma renovação de compromisso, aquela experiência num acampamento, quando aquele jovem, aquele adolescente reafirma o seu compromisso com Cristo. O verdadeiro treinamento aqui começa a acontecer no coração da pessoa, que é um processo de eu decido, é isso que eu quero. Nessa segunda fase é muito importante aqueles modelos que temos ao nosso redor. Quando temos a experiência de viver uma adolescência sem ter modelos positivos ao nosso redor, corremos um sério risco de escolher os descaminhos da vida. Mas quando temos modelos, temos uma igreja sadia, mesmo tendo uma família doente, existe a possibilidade daquele adolescente escolher um irmão, um líder dos adolescentes, um professor de escola bíblica que sirva de modelo de homem, de mulher, para a sua vida e que vai ajudá-lo no processo de construção. Robert Clinton continua falando sobre esse processo de construção que Deus faz na nossa vida. Ele fala sobre a terceira fase. É a fase onde nós começamos a sentir que podemos dar uma contribuição. Sabemos tão pouco da vida que temos certeza que temos todas as respostas. E não é assim no começo da juventude, da vida adulta, nós temos as respostas para tudo e achamos que sabemos tudo, porque sabemos tão pouco que não sabemos o que não sabemos. A ênfase está muito forte nas atividades. Alguns até chegam até a negar a necessidade de treinamento. Treinar por quê? Eu dou um jeito, eu sei fazer. Treinamento é só de coisa passada, ultrapassada. O grande risco nesse período é achar que nós já temos uma contribuição a dar. Alguns anos atrás, um líder evangélico no Brasil, aos 40 anos de idade, escreveu a sua autobiografia. E um membro da minha igreja veio perguntar se eu já tinha lido. Eu disse, não li e não vou ler. Ele disse, mas como que o senhor não vai ler? Eu disse, me desculpe, Billy Graham esperou passados 80 anos para escrever sua autobiografia. Alguém que escreve uma autobiografia aos 40 anos não entendeu ainda o que é a vida. E foi com tristeza que nós vimos esse líder cair, se afastar e viver os anos seguintes numa confusão teológica, uma confusão ética na sua vida, que tem trazido mais vergonha para o Evangelho do que qualquer coisa. Robert Clinton fala sobre essas 3 fases, e ele diz que nelas 3, Deus está trabalhando no líder, e não por meio dela. A grande ênfase de Deus é trabalhar na personalidade, no caráter, na estrutura interior desse jovem, desse adolescente, dessa criança, desse jovem adulto, para que ele tenha condições de dar uma contribuição significativa no futuro. Na realidade, o que Deus está fazendo com esse jovem adulto, é construir Cristo Jesus, a pessoa, o caráter do Senhor. Porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Amém? Nós é que nos enganamos achando que o nosso trabalho, o nosso ativismo é fundamental. Um dos grandes desafios que a Igreja Multiplicadora traz para nós, no resgate dos princípios bíblicos, é que nós descobrimos quão ativistas nós somos como Igreja Batista. Você diz amém para isso? Complicado dizer amém para isso, né? Tem que pegar o chicotinho e começar a bater, né? Como nós somos ativistas, trabalhamos que nem doidos.
Como se Deus dependesse de nós para ganhar o mundo para Cristo. Temos a ilusão de que quanto mais atividades tivermos entre as quatro paredes da igreja, mais pessoas serão salvas. O diabo nos enganou muito bem. Não serão 10 coros que levarão o mundo a Cristo. Porque a maioria dos não crentes nem ouvirão os coros. Mas quantas horas serão investidas ensaiando os 10 coros? E eu não sou contra coro, não, gente. E nós temos reuniões, comissões, encontros e mais cultos. E nós temos a nossa agenda entupida de atividades, aniversários. E quando você olha, só tem crente nessas reuniões. Ativismo religioso. Nos esquecemos que o foco de Deus é construir o caráter de Cristo em nós. O que ouvimos hoje pela manhã da vida devocional, do buscar a Deus, porque nessa construção, naturalmente, nós vamos olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo com a compaixão que o Senhor Jesus olha. E naturalmente, daremos prioridade ao que o Senhor prioriza. E vamos começar a viver o que Robert Clinton fala na fase 4, com o amadurecimento espiritual, emocional da vida. Nós vamos começar a ministrar a partir de quem nós somos, e não das competências que temos, e não dos treinamentos que recebemos, e não do muito que nós sabemos, e não do que nós podemos fazer, mas ministramos a partir de quem nós somos. Eu identifico os dons que eu tenho, e com isso eu vejo onde está a paixão, e eu consigo enxergar onde está a minha maior contribuição na dependência do Espírito de Deus. Os frutos que Deus começa a produzir através de mim são frutos maduros. Não é fruto resultado do esforço da carne. Eu não convenço pessoas, mas eu sou usado por Deus para que pessoas sejam convertidas. O ministério fica mais leve, porque não é um fardo que eu carrego. Mas como Blackaby fala naquele estudo Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, porque eu entendo que o ministério flui de quem eu sou, eu agora fico olhando ao redor e dizendo: Deus, onde o Senhor está se movendo, para que eu possa me unir ao mover do Senhor na história. Não sou eu que faço a marola, eu vou surfar na onda que Deus está fazendo. Robert Clinton continua falando sobre a quinta etapa, que é da convergência. Quando o líder é levado por Deus a desempenhar um papel que combina com seu conjunto de dons, sua experiência e seu temperamento. E ele chega a dizer que poucos líderes conseguem chegar nesse nível 5. Ele diz que a maioria está tão cheio de atividades, está tão comprometido com as ocupações da vida, que eles não têm tempo para se conhecer, para desenvolver a habilidade de fazer aquilo que é um transbordar do ser para Deus, que eles não conseguem descobrir o que é viver essa quinta fase da convergência. Porque o alvo de Deus, a longo prazo, é preparar cada um de nós para viver a plenitude da convergência. É aquela situação em que, de repente, você descobre que pregar em série de conferências evangelísticas não é a tua praia. E você tem coragem, quando alguém o convida para pregar numa série de conferências evangelísticas, e dizer: meu querido, sabe, eu conheço um pastor que vai abençoar a sua igreja.
e você passa o telefone daquele colega. E você descobre que você abençoa e contribui para o crescimento do reino de Deus, escrevendo artigos, e separou tempo na sua agenda para escrever mais. E com isso você teve que reduzir o número de atividades que você faz, porque você entende que na convergência do ser, quem Deus quer que você seja como líder no reino de Deus, você precisa gastar mais tempo produzindo linhas escritas. E o outro vai até fazer um curso de psicologia, porque ele descobriu que nessa convergência, o aconselhar é o suprassumo de como eu manifesto a minha liderança no reino de Deus. Deus nos prepara para viver isso, porque o alvo de Deus é desenvolver um líder cheio do Espírito, o Cristo vivo ministrando, utilizando esses dons espirituais. O fruto do Espírito será então a marca do cristão maduro. É interessante, porque Clinton continua escrevendo um pouco mais seu livro, e ele fala sobre mais uma etapa. É a etapa da celebração. E quando ele fala da etapa da celebração, ele diz que durante todas as fases de desenvolvimento, Deus vai processar a pessoa trazendo atividades, problemas, provações, dificuldades. E o sonho de Deus é nos levar além da convergência. Aqueles que vão ter uma vida longa. Esse é um período de reconhecimento e influência indireta de grande alcance. É uma vida longa que reflete um ministério que traz glória para Deus. É parecido com o comentário que a gente vê lá no livro de Crônicas, quando o texto diz: o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Nós tivemos o privilégio em nossa igreja de ter durante vários anos pastor Avelino Ferreira como pastor. Ele morreu com muito mais do que 80 anos, uma idade avançada, mas lúcido, durante muitos anos conosco. Eu não esqueço o comentário que um dos líderes da nossa igreja fez num domingo que o pastor Avelino pregou. E ele gostava de pregar. No final dos seus anos como pastor da nossa igreja, ele já tinha alguma dificuldade de mobilidade, ele vinha para as nossas reuniões do colegiado, ele não tinha muitas atividades, mas o púlpito era algo que ele prezava, e se preparava para pregar, e pregava com esmero. Aquele irmão, líder da nossa igreja, ele, depois do domingo em que o pastor Avelino tinha pregado, ele veio e disse: pastor, obrigado, porque o senhor continua escalando o pastor Avelino para pregar. Eu disse: que bom, fico contente que o irmão ainda gosta. Ele disse: pastor Avelino não precisava falar nada. Pastor Avelino tinha um problema na perna de um acidente que ele teve na juventude, então ele subia as escadas do púlpito com uma certa dificuldade. Ele disse: pastor, quando ele sai, ele sobe aquelas escadas. Aquele trajeto que ele faz até o púlpito, para mim, já é um sermão. Quando ele para atrás daquele púlpito, ele olha para nós. Eu olho para aquele homem e eu digo: meu Deus, 60 anos de vida ministerial, de fidelidade a Deus e integridade. Isso já é um sermão. Pastor Avelino vivia naquele momento essa sexta fase que Robert Clinton fala, a fase da celebração, em que a pessoa é lembrada e a memória da vida, do ministério, do serviço prestado à igreja do Senhor Jesus é uma inspiração. Por certo, você está lembrando de alguém, de um irmão, uma irmã, quem sabe, da igreja, de um pastor, quem sabe, talvez vivo ou talvez já falecido, que você diz: aquele viveu essa fase.
chegou à idade avançada e vivia assim. É uma pessoa que quando nos lembrávamos dela, e até hoje quando nos lembramos dela, a lembrança é uma lembrança de inspiração. Meu irmão, minha irmã, o desejo do coração de Deus é conduzir você por esta vida, esse tempo de crescimento, esse tempo em que você vai sendo moldado à imagem de Cristo, de tal forma que você chegue no final da vida, sendo inspiração para as próximas gerações, deixando um legado para as próximas gerações, porque você foi alguém que produziu frutos a partir de quem você era. Não adianta deixar templo bonito, programa de rádio, livros escritos, obras, igrejas plantadas, e na hora que as pessoas falam da sua família, do seu caráter, elas têm que baixar a voz, ou quem sabe mudar de assunto. Porque o nome de Deus não é glorificado quando isso acontece. Pensando nessas etapas da vida, Deus trouxe à minha mente um texto muito conhecido de todos nós. Eu queria pedir que você abrisse esse texto, o Salmo 139. E nós vamos nessa caminhada, sendo transformados no líder que Deus deseja que nós sejamos, com duas certezas que eu queria tirar desse salmo para nós nessa noite. A primeira certeza é que o líder sabe que Deus tudo sabe. Você vai viver essa mudança, essa transformação, você passará de uma etapa para outra, sabendo que Deus tudo sabe. O salmista diz no versículo 1, Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe percebes meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor, Tu me cercas por trás, pela frente, pões a Tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Deus sabe o futuro e tem o futuro em suas mãos. O seu crescimento, o seu desenvolvimento, meu irmão, minha irmã, faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Nós somos líderes que vivem com a segurança de que Deus tudo sabe. Você crê nesse atributo de Deus? E nós vivemos com essa segurança. O salmista Davi, ele diz que Deus merece louvor por isso. Deus conhece o seu caráter, Deus conhece sua personalidade, Deus conhece o seu temperamento, Deus conhece seus pensamentos. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Ele sabe quando você se assenta para refletir, para planejar, para descansar, quando você se levanta para agir, para fazer coisas. Deus penetra até nos seus pensamentos. E Ele conhece até as intenções do seu coração. Deus conhece todos os seus caminhos. Antes que a palavra chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Deus o conhece e continua a amá-lo. Porque o amor de Deus é incondicional. A afirmação do salmista no versículo 6 é: Deus, eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem e continuas me amando. É por isso que vale a pena concentrarmos-nos em ser quem Deus quer que nós sejamos.
sem priorizar as circunstâncias ao nosso redor, o ativismo, as cobranças externas, o que os outros esperam de nós, o que os outros dizem que nós temos que fazer, o que os outros dizem que nós temos que aparentar. Concentre-se em quem Deus espera. Prepare-se. Ser quem Deus quer que você seja tem baixa visibilidade. Na maioria das vezes, só você e Deus sabe. Quanto tempo você gasta em oração, não sai no boletim da igreja. E nem é comentado no hall de entrada da igreja. Mas Deus sabe. Porque Deus sabe, vale a pena viver assim. Amém? Mas sabe, nesse processo de sermos construídos nos líderes que Deus espera que nós sejamos, é importante saber também que Deus sabe todas as coisas, mas Deus está também aonde? Em toda parte. Ah, meus irmãos, isso ajuda demais. Deus sabe o que vai acontecer com aqueles líderes. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer com o seu ministério. Deus sabe o futuro do seu ministério, sim ou não? Deus sabe o que vai acontecer com a sua família? Sabe. Não é destino, é presciência. Deus sabe como resolver aquela situação que está tirando a sua tranquilidade? Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E Ele sabendo todas as coisas, você ainda tem uma outra realidade, que é o fato de que Deus está em toda parte. Veja o versículo 7 do Salmo 139. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus estará com você, meu irmão, minha irmã, hoje e no futuro. O atributo que nós estamos falando é a onipresença de Deus. Não importa o que você faça, não importa o seu pecado, não importa a sua rebelião, Deus não abandonará você. É verdade, a nossa comunhão pode ser rompida. A palavra de Deus diz que o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. Talvez por isso esteja sendo tão difícil preparar um sermão, uma lição de escola bíblica, dirigir um pequeno grupo, aconselhar um casal. Talvez por isso a motivação para prosseguir esteja tão difícil de encontrar, porque esteja na hora de confessar o pecado e dizer: Deus, eu perdi a paixão pelo ministério, Deus, eu perdi a motivação, eu não sei mais porque eu estou aqui, eu preciso voltar para o primeiro amor, Deus. A hora que você reconhecer que você perdeu a motivação principal para ser quem Deus deseja que você seja, você vai descobrir que Deus está ali, porque Ele está em todo lugar. Além de saber todas as coisas, Ele está em volta de você, por todos os lados, esperando apenas que você se volte para Ele e diga: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, o Senhor não desistiu ainda de mim. Deus desiste de alguém, meus irmãos? Sim ou não? Não mesmo? Está fraco. Deus desiste de alguém? É com essa segurança que nós vivemos. Sabe por que Ele não desiste? Nós falamos de um projeto de desenvolver líderes que começa na infância.
Mas Deus tem uma fase zero. Sabe aonde é essa fase zero de Deus? Veja aí o salmista no versículo 13. Ele nos fala sobre a fase zero de Deus. O Robert Clinton não fala sobre a fase zero, mas o salmista fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Seus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Tu criaste o íntimo do meu ser. Quem é avô sabe que avô arruma toda hora desculpa para mostrar neto, né? Esse é o meu neto Mateus, completou 7 anos agora, 6 anos agora, nesse mês. Ele era recém-nascido nessa foto. Aquele processo da chegada do neto, como esse salmo adquiriu um significado especial. E o projeto de Deus para a vida dele não começou quando ele nasceu. Nesse tempo da infância em que nós estamos tentando passar a nossa fé para ele. Não, o processo de vida do Mateus começou no ventre da sua mãe. Com o Pai Celeste. Você acredita nisso? O seu processo de desenvolvimento começou no ventre da sua mãe. Com o Deus Todo-Poderoso. Sonhando sonhos para você. Sonhos para a sua vida. Projetando um futuro de bênção, um futuro de graça, de misericórdia, de favor de Deus sendo derramado sobre você. E Deus está construindo esse futuro. E Deus é tão maravilhoso que Ele é artesão. Cada pessoa é diferente. Você já parou num aeroporto, num terminal rodoviário e começou a observar as pessoas? Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Todo mundo é diferente. Tem cada pessoa diferente. Tem gente que é estranha. Tem gente que é muito bonita. Tem gente que esteticamente assusta a gente. Mas alguém deve achar bonito. Tem gente de todas as cores, todos os tamanhos, todos os feitios. Deus é tremendamente criativo. E quando você começa a conversar com muitas pessoas, os pensamentos são tão diversos. Deus sabe todas as coisas. E Ele está em todos os lugares, com todas as pessoas. Os mais de 7 bilhões de habitantes desse planeta, eles desfrutam da manifestação, da revelação, da presença do Deus Todo-Poderoso. E você é um deles. Sabe quando você chega em uma casa para ministrar, Deus já chegou. Quando você chega naquela UTI do hospital para ministrar aquela família, Deus já está lá. Quando você chega para aquela reunião, eu tenho uma boa notícia para você. Deus foi o primeiro a chegar. Sabe quando você não esteve presente naquela reunião que fizeram? Sabe quem foi que foi? Sem ser convidado? Deus. E participou dela inteira. E sabe de todas as coisas. O Deus que nós servimos, o Deus que está preparando você e o conduzindo para a celebração como líder, para impactar as próximas gerações, além de impactar esta geração. É um Deus que tudo sabe e que está em todo lugar.
Semanas atrás, circulou pela internet um vídeo que eu achei muito interessante e que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Mesmo quando eu sei que Deus tudo sabe, que Deus está presente em todo lugar, a minha percepção é muito limitada. Esse vídeo nos ajuda a entender quão limitada é a nossa percepção. Preste atenção nele, por favor. Quando nós vemos esse vídeo, nós começamos a ter uma consciência maior de que Deus sabe muito mais do que a gente sabe, né? É impressionante quando nós começamos a pensar que aquele Deus que é Senhor da nossa história, Ele sabe tudo e ao mesmo tempo Ele está sempre conosco. Quando nós temos essa certeza de que Ele sabe todas as coisas e Ele está sempre conosco, fica mais fácil nós nos entregarmos a Ele e dizer que eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Está aparecendo no telão? Que no meu aqui desapareceu, na minha tela. Está aparecendo aí? Não? Vocês sabem de cor? Está acertando? Foi lá. Aí voltando. Apareceu? Vamos dizer juntos? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la
até o dia de Cristo Jesus. Vamos trocar em vocês, que começou a boa obra em mim. Vamos lá? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la. Esse Deus que tudo sabe, esse Deus que está em todos os lugares, de uma forma que é incompreensível para mim, Ele está fazendo uma obra e tem um propósito. E o salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Quais são as suas inquietações? Nesse processo de crescimento como líder, talvez no implantar pequenos grupos, você esteja se sentindo inseguro, no ver algumas mudanças de paradigmas dentro da igreja, tantos anos de ministério, como vai ser, eu não sei como vai ser, e é isso mesmo. Se você está implantando pequenos grupos há 6 meses, 1 ano, e não estiver sentindo um friozinho na barriga, você não entendeu em que você está se metendo. Você não entendeu. Você não entendeu o perigo de onde você está se metendo. O perigo de Deus começar a se mostrar soberano na estrutura da sua igreja. Amém para isso? E prepare-se, põe o cinto de segurança, porque Ele vai se manifestar. E Ele vai mudar estruturas. Nós, batistas brasileiros, não seremos os mesmos daqui a 10 anos. Não seremos os mesmos. E a minha oração é que, em nome de Jesus, nós sejamos líderes ousados e que, de joelhos, nós façamos as mudanças necessárias, não por modismo, não de forma inconsequente, mas com temor e tremor, por entender que elas são necessárias para que o reino cresça e que o mundo conheça que Cristo é o Senhor. Nós somos uma geração chamadas, desafiada, uma geração desafiada por Deus, com uma oportunidade muito especial, um momento especial gerado pelo Espírito Santo, para, em harmonia, com o espírito de amor, promover o crescimento do reino de Deus. Eu nunca vi acontecer o que está acontecendo nesses dias no nosso meio. Você já viu? De norte a sul, leste a oeste, é igreja pequena, igreja grande, é igreja urbana, igreja rural. Não é um modelo de igreja, gente. São princípios bíblicos que estão sendo resgatados, valores que estão sendo resgatados, começando a ser vividos como igreja. É óbvio que Deus fará mudanças no nosso jeito de ser, como igreja, nas estruturas. 2 ou 3 atividades vão virar uma, algumas vão desaparecer, outras vão reaparecer. Em nossa igreja, o culto de oração sumiu. As células foram implantadas, e nós chamamos de célula, perdão. Eu me controlei, pastor Fabrício, até agora. Nós implantamos, chegou um momento que nós tínhamos 15 pessoas vindo na reunião de oração, e uma delas perguntou: pastor, por que tem essa reunião? Eu disse: porque vocês vêm. Porque o restante do povo todo estava nas casas, reunido nos pequenos grupos. Eles disseram: então se a gente não vier, não vai ter? Eu disse: não. Eles disseram: a gente não vem mais. Eu disse: não fui eu que acabei. E eles não vieram, 1 semana, 2, não teve mais. Durante anos nós não tivemos. Aí de repente alguém disse: pastor, eu queria ter uma reunião para nós orarmos pelos enfermos. Pastor, nós queríamos ter uma reunião para orarmos por pessoas que estão sendo oprimidas pelo inimigo. Então vamos começar a fazer.
Hoje nós temos um culto com uma frequência significativa, uma porção de visitantes nas quintas-feiras à noite. Quando você começa a aplicar esses princípios bíblicos, você não tem as reuniões porque há 40 anos você tem a reunião, você tem aquela reunião porque Deus tem orientado o que é necessário. E ela está atendendo uma necessidade para que pessoas conheçam a Cristo. Nós temos tido a alegria de ver várias pessoas tomando uma decisão ao lado de Cristo, através daquele culto. Pastor Edmilson, pastor Márcio lideram aquele culto nas quintas-feiras e tem sido uma bênção aquele culto. Deus está construindo você para ser o líder que a sua igreja precisa. Deixe Deus fazer essa obra. Deixe Deus fazer essa construção. A palavra do Senhor para você é: líder, diga para o Senhor, vamos dizer juntos: sonda-me, ó Deus, prova-me. Tem alguma coisa que precisa ser confessada? Inveja da igreja do lado? Do pastor do lado? Então confessa agora. É medo de mudar? Confessa agora. É orgulho? Confessa agora. O que precisa ser confessado? Talvez seja um pecado na sua vida pessoal, querido. Talvez você precise parar de fazer fofoca. Talvez você precise perdoar algum líder que magoou você, que te ofendeu, fez calúnia. Enquanto você não liberar perdão, como é que Deus vai construir a imagem de Cristo em você? Sonda-me, ó Deus, prova-me. Senhor, tem uma obra muito maior que o Senhor quer fazer em mim. Eu não posso ficar me agarrando nessas coisas. O salmista diz o quê? Veja o que ele fala depois. Vê se é em mim, vamos lá? Vê se é em mim. Quem sabe você precisa dizer: Deus, eu não entendo o que está errado comigo, Deus. Não vai atrás de pecado de Acã, não. Põe a culpa nos outros, não. Deus, onde o carro pega comigo? Sonda meu coração, Deus. Porque eu quero, Senhor, ser guiado pelo caminho eterno. Nós só temos uma vida para viver. Uma vida, não é isso que nós cremos? Uma vida. O que você vai fazer com ela? Que tipo de líder você será? Não, por favor. Você não vai ser daqueles que vai para a reunião da associação contar vantagem da entrada financeira, vai? Não vai contar vantagem de quantos decididos teve domingo. Você já descobriu que a vida cristã é mais do que isso? Que o ministério é mais do que isso? Amém? Você não vai usar teu tempo tendo intermináveis reuniões, de comitês, comissões. Não, por favor, tem que ter mais do que isso. A estrutura da igreja tem que funcionar de uma forma diferente. Porque tem um mundo perdido precisando de Jesus, e não dá para a igreja gastar toda a sua energia e tempo se reunindo e fazendo programação interna. Amém? O meu desafio hoje para você é que você vai dizer: Deus, sonda meu coração, prova-me. O Senhor vai olhar minha agenda, Deus, e o Senhor vai me desafiar a mudar. Eu não sei o que tem que mudar na sua agenda, mas essa é a oração que eu faço para mim. Lá na igreja nós vamos ter o retiro do colegiado. Eu já falei com os pastores, nós vamos pegar a nossa agenda e vamos de novo olhar toda ela. Porque quando você bobeia, você está preso em uma opção de atividades que não é a prioridade. E a gente tem que fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Porque o inimigo das nossas almas, que não quer que a gente seja transformado na imagem de Cristo, não quer que a gente chegue na celebração, ele quer manter a gente ocupado com aquilo que não é prioridade. Você pode abaixar sua cabeça?
Sou colega de ministério de vocês, eu luto as mesmas lutas que vocês lutam. E eu sei que, se você saiu de casa e veio até esse congresso, eu sei que o seu coração arde com o mesmo desejo. A sua vida fazer diferença no reino de Deus. Você quer abençoar aquele povo que Deus colocou debaixo da sua liderança. Você quer muito mais do que ver uma igreja crescendo em números. Você quer ver uma igreja que faz diferença na cidade. Uma igreja que transforma a realidade daquela cidade. Você quer ver vidas transformadas, famílias restauradas, drogados libertos, gente que está sofrendo, oprimida por Satanás, sendo liberto de Satanás. Eu sei o que você quer. Eu sei que isso vai passar por você. Você dizendo, eu quero ser um líder segundo o coração de Deus. Eu não tinha planejado fazer esse apelo, mas Deus está me incomodando. Eu vou pedir para você sair do seu lugar, vir até aqui à frente e colocar-se de joelhos. Se você está dizendo, Deus, o Senhor vai mexer na minha agenda, eu estou assumindo um compromisso de vida com o Senhor. Eu quero ser um líder assim, segundo o teu coração. Eu quero que a imagem de Cristo seja construída em mim. Sai do seu lugar, vem até aqui e nós vamos orar. Eu vou me colocar de joelhos aqui ao teu lado também. Sai de onde você está, vem até aqui. Isso, graças a Deus. Tempo nosso com o Senhor. Se você já sabe, tem um pecado a ser confessado, confessa agora. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar. Se você não sabe o que tem amarrado você para crescer, quem sabe você não tem identificado as fases de crescimento, e você anda super ocupado, atarefado, e você não descobriu que agora é a fase que você tem que construir teu caráter, tem que fortalecer quem você é, não aceitar tanto convite. Quem sabe você tem feito muita coisa que não tem nada a ver com os dons, talentos que Deus tem te dado, e você precisa começar a se aperfeiçoar naquilo que Deus já disse para você que você é bom, e que o teu ministério principal tem a ver com aquilo, e agora você precisa concentrar naquilo, você precisa gastar tempo com aquilo, precisa dizer, Deus, usa minha vida para trazer mais glória para o teu nome, através do exercício desses dons, dessas habilidades, porque eu coloco isso diante do Senhor. Isso. Momento seu com o Senhor. Você que está vendo pessoas vindo à frente, ore por elas. Peça que o Espírito Santo faça uma obra no coração delas, confirmando essa decisão. Faça isso. Momento especial. Nós somos do Senhor, Deus. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, perdoados pelo teu sacrifício naquela cruz, Deus. Obrigado porque sempre, sempre podemos ir até o Senhor e encontrar perdão, novo começo. Eu me uno a esses líderes de joelhos. Ó Deus, eu peço que o Senhor construa a imagem de Cristo em mim, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser líderes segundo o teu coração. Líderes servos que servem em nome do Senhor. Queremos que as nossas vidas sejam construídas, trabalhadas pelo Senhor, de tal forma, Deus, que conforme os anos passem, nós estejamos produzindo cada vez mais frutos que sejam dignos do Senhor, que tragam honra e glória para o Senhor. Nos ajude a crescer, a amadurecer como líderes, a termos mais sabedoria, discernimento, a encontrarmos como podemos ter um impacto maior na nossa geração, Senhor. Ó Deus bendito, toma esses irmãos e irmãs nos teus braços, Senhor. Manifesta, Senhor. Manifesta o teu poder nas suas vidas, como só o Senhor pode manifestar. Faz uma obra, Senhor.
Continua fazendo a obra que o Senhor iniciou um dia. Que eles percebam esse mover sobrenatural do Senhor. Para que haja honra e glória para o nome do Senhor. Para que o teu reino cresça, Senhor. Que a tua igreja seja fortalecida. Em nome de Jesus. Amém.